gente, tudo bem? Então, finalmente, né, eu vim trazer esse vídeo pra vocês. Na verdade, eu já tinha gravado ele, né? Mas ocorreu alguns probleminhas, né, com meu computador e eu não consegui passar o vídeo pro computador. Enfim, gente, mas quem tem um propósito não desiste nunca, não é mesmo? Então eu não desisti, eu vim aqui gravar pra vocês. Bom, é o seguinte, eu vim falar um tema bíblico para vocês, um tema bíblico que se encontra lá em Salmos, gente, Salmos. O que é esse profeta Salmos? Bom, enfim, Salmos, capítulo 1, versículo 1. Agora é sério, gente. Então, diz assim: bem-aventurado, ou pode ser, né, escrito como feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui na introdução do texto, introdução não, no título está escrito assim: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bom, né? A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Ali já diz tudo, né? Já entrega o rolo para todo mundo. Mas enfim, vamos meditar nessa palavra. Bom, essa palavra faz umas 2 semanas que tá no meu coração bem forte assim. E parece que Deus falou assim: não, você vai estudar a fundo essa palavra porque eu quero que você entenda assim todas as linhas e entrelinhas. Então, Deus me fez, né, estudar muito bem essa palavra, que era para ser, gente, uma pregação, né? Mas ele quis que fosse assim, então eu obedeço. Só que ele quer que eu fale da mesma forma, então eu obedeço a Deus. Tanto que eu tive muita dificuldade para falar referente, não falar, mas para concluir. E eu sei que agora eu vou estar conseguindo concluir esse tema. Bom, quando fala que bem-aventurado, ele quer dizer feliz o varão ou o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, você não pode andar guiado pelo aquele conselho de uma pessoa ímpia. Por quê? Porque ela não tem nada de sabedoria, ela não tem discernimento, ou seja, você vai fracassar se você seguir um conselho de uma pessoa ímpia. Não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, não fica ali parado, pecando, fazendo coisa errada, transgredindo a lei de Deus. E nem se assenta na roda dos escarnecedores, que não fica, sabe, você se sentar e você ficar sentado, é você ser convivente com aquela situação de zombaria, ou seja, você está fazendo parte disso, você acaba se tornando um escarnecedor. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês referente ao tema riram de mim, riram da minha fé? O que acontece? Na minha infância, por eu ter, né, um cabelão, que era um costume já das mulheres, né, evangélicas ter esse cabelo. Hoje em dia já não tem isso, por quê? Porque qualquer pessoa, sendo evangélico ou não, né, que quiser ficar com o cabelo grande, vai ficar com o cabelo grande, até muito bonito. Mas na época da minha adolescência, era uma coisa de gente crente, né? E creio pessoas evangélicas. Então, só as mulheres da igreja que mantinham o cabelão por ser uma doutrina, não cortar o cabelo, então elas tinham um cabelão bem grande. E aí, o que acontece? Eu era zombada, todo mundo dava risada de mim no colégio. Ficavam falando, lá vai a crentinha. Aí, às vezes eu fazia um rabo de cavalo, pouco eu tava crentinha, sabe? Ficavam zombando, nossa, zombavam demais de mim. E eu ficava muito triste, e eu tinha muito complexo por causa disso. Baixava muito a minha autoestima, porque, né, eu não conseguia entender, porque também eu não meditava muito na palavra de Deus. E também outro exemplo que eu quero dar para vocês é que, assim, eu sempre desde criança, eu fiz parte de uma instituição religiosa, né? Eu não vou citar o nome dela,
Eu amo muito ela, mas eu não vou citar o nome dela para que as pessoas não, né, tipo assim, pensem que isso acontece só neste lugar. Mas, na verdade, os escarnecedores, pessoas ímpias e pecadores, eles estão inseridos em qualquer lugar. Qualquer lugar que você vai, eles estão inseridos. Eles podem estar inseridos dentro de um trabalho, dentro da nossa família, parentesco, parentes. Pode estar inserido em qualquer lugar que você vá, numa escola, pode ter essas pessoas, porque existem muitas pessoas. Então, né, essas podem estar dentro, né? E o que que acontece? Eu participava dessa instituição e eu gostei sempre muito de, você já sabe, né, de cantar. E na minha época da adolescência, desde a infância, eu cantava muito, muito, muito Cassiane, Elaine de Jesus, né? Eu cantava muitas músicas dela e eu gostava mais do ritmo mais, sabe, mais balançado, assim. Então eu cantava muito essas músicas. Até que um dia eu saí dentro da instituição religiosa, né, do templo, que eu quero dizer do templo, num, dentro do estacionamento eu tinha uma rodinha e eu fui ali, né? Fui perguntar de uma amiga minha, onde que ela tava, e quando eu cheguei, eles começaram a falar assim: sai daqui, sua crentinha, vai cantar seus hinos da Cassiane, vai lá. E começaram a todo mundo dar risada de mim. Deram, tipo, muita risada, meu Deus, deram muita risada de mim, zombaram muito de mim. E eu fiquei muito triste, assim, sabe? Eu até parei naquela época de cantar um pouco essas músicas, porque eu me senti muito pra baixo. Aí você diz assim: nossa, Priscila, você é muito mimimi. Só que, gente, pense, é uma coisa que você gosta muito, aí as pessoas zombarem de você, você acaba pegando um desgosto, assim, você acaba se entristecendo, sabe? E aí, o que que acontece? Se eu tivesse prestado atenção na minha adolescência na Bíblia e tivesse meditado mais nela, com certeza eu não teria ficado tão triste. Até porque eu descobri, né, que alguns profetas foram zombados. Dentre eles está o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele foi zombado, foi escarnecido. Outro profeta, Neemias, né, quando ele estava construindo os muros de Jerusalém, o que que aconteceu? Zombaram dele por inveja. Outro que foi zombado, profeta Eliseu. Eliseu foi zombado pela sua aparência, né? E na Bíblia fala lá que ele foi zombado por meninos, né? E esses meninos, eu acredito que sejam pré-adolescentes, adolescentes, eram 42 meninos, e o profeta, ele acabou, né, profetizando para aqueles meninos, e ursos destroçaram aqueles meninos. Então, os 42 morreram, por zombarem da calvície, da careca de Eliseu. Então, no Antigo Testamento era olho por olho e dente por dente, né? Não tinha o tempo da graça. Hoje a gente vive no tempo da graça. Só que no Novo Testamento, lá em Gálatas 6:7, diz que tudo que o homem plantar, ele colherá. Ou seja, se você plantar coisas ruins, você vai colher coisas ruins, né? E aí você diz assim: tá, Priscila, eu posso corrigir, exortar um escarnecedor, um zombador? Bom, gente, eu tenho uma péssima notícia para vocês. Não tem como corrigir uma pessoa assim. Porque lá em Provérbios 15:10 diz que o escarnecedor, ele odeia correção. Então, é melhor você não corrigir. O que que você faz? Foge. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas nesse caso, você tem que fugir, né? Aí você é que, ó, corre, porque senão o teu fim vai ser, né? Você sabe, vai ser uma tristeza. Você não vai ter nem possibilidade de juízo, né? Porque aqui fala que os ímpios não subsistirão no juízo. Ou seja, né? O ímpio, na verdade, ele é uma pessoa bem mau caráter, né? E, ó, outro exemplo que eu posso dar para vocês. Ah, mas a Flor de Lis, ela se comportava como uma crente, ela era evangélica, ela se vestia toda crente. É por isso que eu não defendo, gente. Olha, eu não, claro que uma mulher que conhece a Deus, alguém que conhece a Deus, vai ter um limite, né, no seu modo de mostrar o seu corpo. Né, isso é uma coisa minha, mas eu acredito, assim, que vai ter um limite. Porém, né, o que eu quero dizer para vocês, que, né, vamos dizer, da Flor de Lis, pode ser que ela esteja inserida como uma ímpia ou uma pecadora
ou uma escarnecedora, até porque eu não conheço ela, então eu não sei. Mas no ímpio ali, que é alguém que, né, sem caráter, que é capaz de matar, que é capaz de fazer coisas muito terríveis. Vamos dar outro exemplo de ímpio. Ímpio é um pedófilo. Pode estar inserido dentro das instituições religiosas? Pode. Vai permanecer? Não. Não vai permanecer porque Deus não deixa. Porque Deus conhece o caminho. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Essas pessoas não conseguem permanecer. Aí você fala assim, então quer dizer que os desviados, eles não têm, eles vão perecer, eles são ímpio, pecador, escarnecedor. Aí que tá, eu não sei, eu não posso falar daquilo que eu não conheço, né? E ainda também, que eu conheço também não posso falar, mas eu tô falando nesse contexto de ímpio, pecador e escarnecedor. Então, não permanece. Se você não amar as coisas de Deus em primeiro lugar, se você não amar a lei de Deus, amar as coisas de Deus, você não vai permanecer. Então, assim, gente, o que eu quero dizer para vocês é que até Jesus foi zombado. É lá no Novo Testamento, se você lá em Lucas 23, 36, Marcos 15, 20, Mateus 27, 41, soldados, líderes judeus, príncipes zombaram de Jesus Cristo. E eles não zombaram de Jesus Cristo tanto assim, porque Jesus Cristo se vestia de alguma forma, não. Eles zombaram de Jesus Cristo no pior momento de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo estava só com um pano ali, cheio de ferimento, todo machucado, todo cheio de dor, lá, com dor, eles zombaram, eles escarneceram de Jesus Cristo, de Deus, das coisas de Deus. E sabe o que Jesus diz? Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Foi isso que Jesus fez. E isso se chama o quê? Graça e misericórdia. Porque se Jesus quisesse falar assim, pai, desce do céu e mata esses caras porque eles estão rindo da minha cara, eles estão escarnecendo. Não, Jesus não fez isso. Jesus falou, pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então, eu acredito assim, que se alguém zombar, eu não fiz nada quando as pessoas zombaram de mim, né, riram de mim, né, mas eu fiquei muito triste. E claro que a gente não deve, né, pagar o mal com o mal. Se possível, fazer sempre o bem, sempre o bem, o bem. Lembre-se de sempre fazer o bem, nunca pagar o mal com o mal. Então, gente, se alguém zombar, rir de você, te chamar de crentinho, principalmente para essas pessoas que se convertem, né, que se converteram há pouco tempo, tem esse negócio, e se rirem de mim, deixa que dê risada, deixa que, sabe, digam o que quiser, porque cada um colhe aquilo que planta, né? Então, essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Meditem na palavra de Deus, leiam, sabe? E não desistam das coisas de Deus, por mais que deem risada de você. Você só tá caminhando e indo pro melhor lugar, né? Só tá frutificando, suas folhas não vão cair e você vai apenas prosperar. Então, gente, um beijo no coração, fiquem com Deus e não se esqueçam de curtir esse vídeo.